ano de 2007 vai acontecer algo muito importante e que todo mundo se preocupa agora, que é o IDEB. É onde, né, nasce o IDEB. O IDEB é novinho, hein? Nasceu em 2007. E ele nasce com uma proposta do INEP de ter aí um número que pudesse ser atrás dele, né? Claro, todo número tem uma tradução por trás, né? A Érica que me explica sempre isso. Nem um número é número, né? É um número, mas ele sempre se revela algo através deles. E o IDEB tinha, o INEP tinha essa ideia. Então, a gente vai trazer um número, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e ele é pautado em N situações, né? E muitas vezes nós, professores, dentro da sala de aula, fica, meu Deus, na minha sala tem que ir bem, né? Aí aquela apreensão, angústia de querer ajudar, de querer fazer mais. Aí esse ano eu tô com quem, então eu tenho que trabalhar muito, é ano de prova, não, né? E aí a gente, muitas vezes, eu tô falando particularmente de mim, né? Eu nem sabia disso, né? O que era, como era composta a nota do IDEB, né? É só a criança faz lá o teste de matemática e de língua portuguesa, e aí o que ele tira é, né, o quanto acerto que ele tiver, lá é a nota que a sala vai gerar, e aí toda a escola, cada sala compõe, divide, não é nada disso. É um pouco disso, mas tem mais, né? Tem que, além disso, a própria gestão da escola também contribui para essa nota final, para esse número gerado pelo IDEB, porque é através do censo, né? Então, a escola que faz esse processo, ela faz os registros dos alunos matriculados, os que abandonaram, os que foram retidos, os que foram promovidos, os que foram transferidos, tudo isso compõe a nota do IDEB, né? Como assim, você olha, tem os alunos retidos, quantos foram os retidos, quantos foram os que abandonaram a escola, não estão em nenhum lugar dentro do sistema nacional, né, do censo. Então, a escola tem essa parte. Além disso, tem algo que é muito importante no IDEB, né, até para a geração dessa comparação posterior, que são os questionários, né, que o professor responde, que o diretor responde, que o aplicador responde lá, né, o dele é pequenininho, mas enfim, os alunos respondem. Então, esse questionário que vem para a escola também é de suma importância, porque quando gera esse número, né, esse IDEB, através da composição dos alunos, né, que foram aprovados, retidos e que foram, que teve de abandono, mais a nota do teste, gera um número. Mas fora isso, para que o IDEB seja completo e para que o INEP, que é o órgão que regulariza isso, tenha uma maior capacidade de analisar dados, eles precisam dos questionários, porque o questionário vai olhar para quê? Para a situação da escola, para a infraestrutura dela, para a formação do professor, para a região onde ela está sendo aplicada, né? Como é a situação socioeconômica dessa população local. Então, tudo isso é de suma importância. Para quê? Para uma análise mais qualitativa do que está acontecendo dentro da nossa escola, do ensino no Brasil. Então, isso é muito importante, né? A gente até conversou um pouquinho antes, e a Érica me fez lembrar de que teve em 2018, se eu não me engano, qualquer coisa ela me corrige, 18 e 19, aconteceu um programa federal que era o Mais Alfabetização. E ele começou a partir de um determinado questionário que foi feito também. E aí, por incrível que pareça, né, infelizmente, não foram todas as escolas contempladas. Era um programa fraquinho, a gente sabe que geralmente os programas não são lá essas coisas, mas eu acho que tudo é válido, né? Tudo aquilo que é formatado para ajudar a gente dentro da sala de aula é importante,
né? É claro que a gente tem sempre que ter uma pulga atrás da orelha, sermos sempre críticas e analíticos dentro daquilo que vem para a escola e para a sala de aula. Mas eu acho que todo investimento, né, de ministério, de secretaria, para dentro da escola, a gente, como educador e como essa premissa faz parte do nosso ser, eu acho, de sermos críticos e analíticos, a gente observar e utilizar, né? E aí a gente acabou observando que Guarulhos ficou numa esfera de como se não houvesse necessidade socioeconômica para algumas escolas, né? E a gente falou, mas como aquela escola não recebeu, não vai poder participar, né? A gente sabendo da condição estrutural local daquele lugar, a gente observou que provavelmente o questionário foi respondido de forma discrepante daquilo que era a realidade da escola. E aí a escola não fez parte do programa porque era tido como uma escola de um nível maior, né, estruturadamente. Então vejam como isso é muito importante. Tudo é importante, né? E nós sermos legítimos naquilo que fazemos. A Érica falou assim, é engraçado porque eu e ela, nós trabalhamos há 15 anos também dentro da mesma escola, eu sou parceira dela, eu sou de português, ela é de matemática. E a gente também trabalha com séries finais que fazem provas assim. E aí, o que acontece? Vem um questionário gigantesco que a gente tem que responder também. E a gente até comentou, tem gente que fala assim, vamos todo mundo sentar junto para responder igual. Peraí, responder igual. Cada um tem uma visão e vê aquilo que acontece, né? Para o bem ou para o mal. É claro que eu não vou me aproveitar de um questionário para falar mal de alguém, sendo que a situação, ela é correta, enfim, mas eu tenho que ser pontual naquilo que acontece dentro da sala, dentro da escola, isso é o mais importante quando a gente tem esses questionários, né, isso é muito importante. Por que eu tô falando bastante também de questionário? Porque agora no finalzinho de 2019 a gente tem uma outra alteração, e a gente vai chegar lá, e que trata exclusivamente de questionários, tudo bem? Então 2007 é o ano do marco aí do IDEB, com essa proposta nova do INEP para que haja uma melhor comparabilidade entre essas avaliações que ocorrem bienalmente, né, a cada 2 anos. Podemos passar? Em 2009, é isso? Eu tô aqui com a minha cola, tá, gente? A 10ª edição, né, do SAEB, segue a mesma formatação da anterior, de 2007, com essa inclusão, né, e da verificação da nota do IDEB. Pode passar para a próxima. Em 2011, a gente tem a 11ª edição, também seguindo o mesmo formato das anteriores. Em 2013, de novo, uma melhoria. Olha que bacana. A avaliação nacional da alfabetização, que é a ANA, né, que vai ter o foco do olhar para a alfabetização. Por que isso acontece? Por causa daquele pacto nacional, né, da alfabetização na idade certa, que estipulava justamente isso que deveria acontecer no 3º ano, que já mudou, né, gente? Mas nesse período que deveria ocorrer até, não no, né, mas até o 3º ano, né? Então, ela começa a acontecer aí em 2013. Então, essa é uma grande mudança que ocorre, né? Tem até uma portaria, que é a portaria 482, do dia 7 de junho de 2013, que estipula, né, que traz essa avaliação como parte do SAEB aí. Outra coisa que ocorre importante nessa edição é uma inclusão, né, experimental das avaliações de ciências para os estudantes do 9º ano, mas ela foi apenas experimental, né, e aí foi de uma forma amostral, mas também não resultou em
não resultou em resultados, é redundante, né? Não trouxe resultados para, para comparação posteriores, tá? Foi só um teste experimental nesse ano, em 2013. Em 2015, né? 2013 teve a Ana, em 2015 ela ocorre novamente e ocorre uma outra modificação. Uma outra modificação não, talvez mais uma melhoria, né, dentro do SAEB, que é a questão das devolutivas pedagógicas. Apesar de, né, os resultados só saem no final do outro ano, é aquele complicador. Mas, eu digo sempre isso para as meninas, né, nas nossas conversas aí e discussões, que todo produto final de análise de resultados, eles são passíveis de estudo, né, e são sempre registros que podem nos ajudar. Como assim, Lúcia? É que eu acho que quando a gente está na sala, só na sala de aula, a gente não para observar essas questões. Eu sei que dentro da sala a gente tem muita ocupação, a gente tem muitas coisas, né? São muitas apreensões com relação ao aluno, mas a gente, como profissional da área, tem que também parar para observar essas questões, né, que compõem a nossa formação. Né? Então, quando eu observo um resultado que mesmo eu não tendo mais aquele aluno, né, porque eu acho que isso é o grande X da questão, eu tenho um resultado que só sai no outro ano, só que no outro ano eu não estou mais com esses alunos, né, eu estou com outros alunos, às vezes nem é na mesma... no mesmo ano, né, eu estou em outro, com uma turma de outro ano, diferente do que eu estava no ano anterior, mas é sempre uma reflexão que a gente pode fazer. Então, eu pegar os resultados, olhar para aquilo que aconteceu no ano anterior, ou, né, há 2 anos, e verificar como aqueles alunos se saíram com determinados descritores, é uma forma de eu, talvez, trabalhar diferente com a turma que eu estou, né? Ah, Lúcia, mas você está falando de uma coisa que eu não vou ter tempo de fazer. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu acho que isso faz parte de planejamento, né? E as meninas, eu falei, não precisa falar sobre a questão do meu trabalho fora da educação. Mas é importante muitas vezes, porque eu acho que não é só lá, mas a gente escuta muito isso dentro da educação, e às vezes a gente não leva tão a ferro e fogo lá, né, a questão. Planejar é fundamental, né, e para planejar qualquer coisa, eu preciso de elementos, né, e quais são os elementos? São dados, né, são... eu digo sempre que é algo concreto. Eu não posso planejar a partir de suposições mentais. Eu tenho que planejar a partir da realidade. Então, qual é a realidade que eu tenho? Qual era a realidade que eu tinha? O que eu posso melhorar? Né? Será que essa realidade está parecida com aquela? Eu comparo, eu analiso. Então, assim, planejar é algo bem... maior, muitas vezes, do que o que a gente é acostumada a fazer dentro da escola. Então, a gente precisa garantir elementos que nos façam perceber o que eu preciso planejar. Quem é a pessoa que está comigo hoje? Quem eram as pessoas que estavam comigo? Quais eram as dificuldades que a maioria da minha turma teve? Olha que interessante. Será que essa será a mesma dificuldade que a turma que eu tenho hoje vai apresentar? Como que eu posso verificar isso? Eu posso fazer sondagens, né? Dos diferentes formatos aí, né? E a gente fala de sondagem, lembra a da base alfabética, não é só essa, mas a gente tem outras sondagens. Mas isso é importante para o planejamento. Então, pensando nesse ano, em 2015, quando o SAEB traz uma plataforma para o professor, para aproximação dessa prova, dessa avaliação, desse teste cognitivo que ocorre, e que é com um objetivo, né, de olhar para a educação básica
federalmente, mas ele traz uma contextualização particular para o professor, dentro da sua sala de aula, com um pequeno atraso, né, assim, com essa demora, mas que também é importante, de repente, você parar, olhar o que aconteceu e o que você pode melhorar atuando também na mesma série, ou até em anos, eu digo sempre que é uma composição, né? O aluno não chega no 5º ano e se torna capaz, né, de desenvolver todas as aprendizagens propostas naquele ano. Isso é impossível, né? Ele vem num desenvolvimento no primeiro ciclo, né, do 1º ao 3º, depois ele vem para o 4º e 5º com outras propostas de desenvolver ao longo desse ciclo. Então, não é algo que acontece, está lá, ele está agora no 5º ano, ele já sabe tudo e ele vai fazer tudo, não é assim, né? Então, quando a gente pensa no planejamento e que a gente pode observar resultados de outros anos, para talvez nos fornecer dados de uma melhoria, isso também é importante. Não sei, mas aí não é o mesmo aluno, não é o mesmo aluno, mas é o mesmo professor. Às vezes, eu vou falar de mim agora, de novo, né? O exemplo sou eu mesma. Eu sou de língua portuguesa. E eu tinha um terror, não era nem medo, era terror, era o obsessivo de querer garantir para os meus alunos mais conhecimento e desenvolvimento na área da matemática, porque era algo que eu não sabia muito bem, então que eu precisava sempre estar lendo, revendo, estudando, como é que eu vou explicar isso? A base disso daqui é o quê? Né? Como é que eu faço? Né? E a Érica é a minha professora particular, né, de matemática, ela é ótima, e assim, muitas coisas, às vezes, eu percebo nas conversas de matemática com a Érica, que eu trabalhava com os meus alunos, né, tentando desenvolver e mediar um assunto que nem eu sabia o que era, né? Então, quando a gente olha para os dados e a gente vê assim, nossa, essa minha falha aqui em matemática, olha, eu tô com isso daqui, na turma inteira foi mal. Quer dizer, será que é a turma ou será que eu era o problema? Então, eu sempre tentei sanar a minha deficiência de matemática, né, me esforçando mais para que os meus alunos se saíssem muito bem em matemática. E acabava que invertia os papéis. Em língua portuguesa, que é a minha área, eles não se saíam tão bem, mas em matemática eles se saíam, né, melhores. Por quê? Porque eu me esforçava mais, né, eu me aplicava mais. Em como fazer isso, em como isso chegar até eles, em como que eu ia mediar essa situação. Então, os dados também nos servem, né? Quando a gente fala, isso é resultado só do aluno, não, né? É uma composição. O resultado sou eu, o aluno, é a escola, né? Então, eu acho que é sempre válido observar, mesmo que seja de outros anos. Por que eu estou trazendo isso? Porque saiu, então, essa plataforma em 2015, que era uma tentativa de aproximação do que é essa avaliação externa para dentro da escola, junto lá com o professor, aquilo que acontece, né, que a gente chama aí do chão da escola. Em 2017, a gente deixa, né, de receber aí a avaliação da ANA, não tem mais a ANA nas nossas escolas, muda-se também, né, essa avaliação, ela torna-se, por causa da lei, para o 3º ano, terceiro ano não, em 2017, paga tudo aí, em 2017, o 3º ano passa a ser censitário, não é em 2017 que termina, não. A avaliação torna-se censitária em 2017 para a 3ª série do ensino médio. A ANA cai e passa a formular-se, né, de forma amostral para o 2º ano. É isso, tá? Censitária para o 3º ano do ensino médio, todo mundo tem que fazer. E amostral para o 2º ano
do ensino fundamental, porque muda a lei, né, em que a questão da alfabetização não mais ocorra até o terceiro, mas até o segundo. No restante, ela permanece aí no mesmo formato, com língua portuguesa e matemática. E em 2019, que foi a última que ocorreu, né, a gente tem aí prestes a completar 3 décadas, né, de SAEB, de realização do SAEB, uma nova reestruturação, né, por conta do que? Teve a base em 2017, né, a BNCC. Com isso, os municípios fizeram adequações dentro, né, do que já tinham de propostas de currículo, aqueles que não tinham, criaram a partir da base, e os itens, né, para o segundo ano, né, para essa avaliação da alfabetização, passam a ser guiados e elaborados pela base, né? Antes, na ANA, eu ia falar no AVA, na ANA, a gente tinha a matriz, né, a própria matriz lá da ANA, também com foco na alfabetização, mas a partir agora de 2019, formulados os itens olhando para a base, né, não mais para a matriz, mas para a base nacional. E o que é mais importante também, o nono ano, né, passa também a fazer de forma amostral os testes de ciências da natureza e ciências humanas. Além disso, né, o que muda, que eu demorei para conseguir compreender um pouco, né, foi base de muito estudo, é que todas essas siglas que a gente tem, né, que definem esses testes para terceira, para o segundo ano, para o terceiro e quinta, prova Brasil, né, todas elas caem. E aí tudo passa a ser SAEB. Tudo é SAEB agora. É a avaliação que acontece de alfabetização, que a gente chamava da ANA, e que virou depois para o segundo ano, a ANEB, a ANRESC, né, que é a Prova Brasil, todas elas caem esses nomes, e aí tudo agora a gente chama de SAEB. E aí SAEB para alfabetização, SAEB para o ensino fundamental, SAEB para o ensino médio, enfim. Todas as etapas, né, são distinguidas aí, mas com o título de SAEB. E uma outra questão é a formulação da avaliação da educação infantil, que eu falei lá atrás para vocês, que eu trouxe no comentário dos questionários. Nossa, ocorreu de forma amostral. Às vezes na escola que você está não teve, mas em outra teve. As escolas que têm educação infantil fizeram uma avaliação. Não todas, né? Foram amostral. O formato foi... A abrangência delas foi amostral. E o que é mais importante? Não avalia a aprendizagem, avalia a questão de acesso e qualidade. E aí, através do quê? Dos questionários. Então, responderam os questionários, em primeiro lugar, o secretário, né, da educação, depois diretores e professores. Então, todos esses responderam os questionários, né? E aí, dentro desses questionários, as questões socioeconômicas, tanto de alunos, formação de professores, estrutura da escola, né? Estrutura da rede de ensino, né? Se tem currículo, né? Quantas escolas, a população atendida, enfim. N coisas, né? Dentro desses questionários, para avaliar também a educação infantil, que dentro daquele quadro que eu mostrei para vocês lá inicial, faz parte da educação básica. Então, terminamos a SAEB. Por que a gente escolheu o SAEB? Porque está dentro daquilo que vocês trabalham, né? Analisam essa avaliação externa, trabalha do 1º ao 5º, e agora também educação infantil, né? A pré-escola, que é a nossa... abrangência aí como rede municipal.
Poderíamos ter falado do Saresp? Poderíamos. O Saresp tem um histórico parecido? Também. Só que ele, hoje, atualmente, atende, né, está mais direcionado às escolas estaduais. Não que possa ocorrer no município, pode, é uma adesão. Então, quem adere é o secretário no início do ano, né? Tem lá uma projeção, eles no início não, acho que no final do ano há uma proposta, eles encaminham para a secretaria, e aí as secretarias escolhem ou não fazer. Então, tem alguns municípios que fazem, né? Guarulhos nunca fez Saresp, mas pode vir a fazer. Se continuar a oferta, de repente, se houver interesse, não sabemos, né? Isso também é uma questão de decisões de outra dimensão aí. Mas pode ocorrer também. O Saresp ocorre nesse formato, né? Só que o Saresp está mais próximo da questão do trabalho na sala de aula, porque ele sai o resultado no início do ano. E aí, geralmente, né, como ele é aplicado para ERA, né, agora já está em outro formato, também tem uma história de alterações aí grande. Então, primeiro era os quintos, os quintos anos, sextos anos, né, que a gente chamava de quinto, sexto, nono, terceiro, aí depois ampliou para os terceiros, quintos, né, os quintos, né, Érica? Eu que estou me enganando aqui. Quinto, nono, terceiro. Aí depois terceiro do fundamental, quinto, sétimo, nono e terceiro. Por quê? A ideia era que dava tempo de fazer uma correção de aprendizagem. E esses dias eu ouvi uma história, né, que não existe correção de aprendizagem. Mas isso é outra coisa para a gente pensar sobre. Acho que é o termo, né, gente? E o Saresp acontece e ele está mais próximo dos professores por conta disso, porque os resultados dá para que eu faça uso com os próprios alunos ainda no caminhar dos estudos deles aí nos anos seguintes, porque eles permanecem nossos alunos, né? Diferente do SAEB, que quando termina, quando sai a resposta, o nosso aluno já está em outra rede, já faz um tempinho, mas a gente pode usar para corrigir eventuais distorções até conosco mesmo, ou, né, de caminhos que a gente vem trilhando com os alunos que não chegam aos resultados talvez esperados. Muito bem. Além disso, Érica, pode passar para o próximo. Eu gostaria de registrar para vocês que todo esse material vocês encontram disponível no INEP, que é o instituto responsável pelo SAEB e por todas essas que a gente vê aí nessa telinha, né, que são exames, avaliações educacionais diversas, né, que vocês já ouviram falar, por exemplo, o INSEJA, o ENAD, né, validação de certificação, o PIRS, que é voltado para leitura, né, na alfabetização, o PISA, que é internacional, que acontece num formato voltado para a idade, né, não para séries e anos, mas para a idade e observação dessas competências referenciais às idades, e o SAEB que a gente observou hoje. Então, o INEP, além de tratar dessas avaliações, ele também traz no site os estudos, né, os dados referente a essas avaliações, enfim, vocês encontram bastante informação aí, conteúdo, se vocês tiverem interesse no INEP. Eu aconselho dar um pulinho no site para observar. Além disso, o INEP também é responsável pelo que eu não coloquei aí, porque ele não é uma avaliação, ele é uma avaliação, mas ele é um produto para avaliação, que é o BNI, Banco Nacional de Itens. Então, para se criar essas avaliações, esses testes, essas que a gente chama de provas, testes, exames, né, não, a avaliação é o conjunto completo, existe esse banco, né, e é bem legal, né, eu e a Érica, em 2018 ou 2019, não me lembro agora, nós participamos de uma seleção nesse instituto, conseguimos passar, e aí a gente, agora nesse ano, fizemos o curso e recebemos aí uma certificação como
produtoras desse conteúdo, né, de itens para as avaliações do SAEB. Eu na área de língua portuguesa, a Érica na área de matemática, e o mais interessante disso, né, que a gente já vinha fazendo um estudo sobre isso daí, sobre a formulação de item, quem teve a possibilidade de trabalhar com a gente nos grupos de trabalhos aí para desenvolvimento das avaliações, a gente formulava item, né, no começo e sempre pensando e muito próximo daquilo que é de fato como tem que ser realizado, que a gente acabou aprendendo, né, etapa por etapa aí no último ano, dentro desse curso do INEP. E como a nossa rede, né, municipal tem caminhado tentando fazer algo que se aproxime, mas não que seja igual, né, e eu acho assim, essa é a maior reflexão que a gente quer propor aí, quando a gente tratar também da avaliação da nossa rede, né, o quanto a gente avançou, o quanto a gente fez dentro de uma lógica e que siga um raciocínio para garantir o que a gente tem de maior objetivo, né, que eu acho que eu comecei falando sobre isso e vou terminar também falando sobre isso. Nosso objetivo maior, né, sempre, né, pelo menos da equipe, né, da qual eu faço parte, estou à frente já há alguns anos, é o aluno, né? O nosso objetivo maior é atingir o aluno. Atingir o aluno de que forma, né? Quando eu penso assim, sempre vem na minha cabeça, né? Aquele cupido com a flechinha, né? É atingir o aluno com aquilo que a gente tem de melhor, né? E o que a gente se propõe a fazer, que é educação, né? Então, a nossa maior vontade, né, o nosso maior objetivo e a nossa maior ansiedade está em promover isso, né, uma educação de qualidade, né, a avaliação na rede, né, foi formatada com esse objetivo, é claro que tem, né, em tudo, acho que na vida que a gente faz, em tudo, a gente sempre precisa melhorar, não é perfeito, né, não há algo perfeito, a gente somos seres em construção, né? E aquilo que nós fazemos também está sempre sendo construído. Mas eu queria deixar para vocês uma reflexão. Érica, pode passar para o próximo? Né? A gente tem uma definição do que é a avaliação no dicionário, né? Pode aumentar um pouquinho, Érica, por favor? E se a gente observar o que o dicionário traz, muitas vezes é aquilo que nós respondemos, aquilo que vocês responderam, né? O que é o ato de avaliar, de mensurar, de determinar valor, preço, enfim, importância de algo, a avaliação é isso, né? É um cálculo de valor, enfim, comercial ou não, é uma prova, é um exame, é uma verificação, é uma medição, né? São tantas definições, mas a gente não está definido, né? Eu não trouxe uma definição específica para vocês do que é avaliação externa, a gente está construindo isso. E eu quero chegar lá no final do módulo com vocês, com essa construção, ou não, né? Porque o que eu falei para as meninas, de repente eu tenho um professor que fala, que traz muito isso para a gente, essa provocação de pensar, e a gente constrói uma ideia. E aí você olha para aquilo e você fala assim, é isso mesmo? Por um tempo é aquilo. Mas passam-se alguns anos, ou meses, ou dias, ou horas, e você, observando outras coisas, chega a outras conclusões. Então, a ideia desse módulo principal é que você pense sobre, né, a avaliação externa, como ela ocorre, né, todo esse histórico, e possa projetar benefícios para você e para a sua turma. Isso é essencial, né? Essa é a essência daquilo que eu quero que vocês tenham aí no módulo 3, que isso possa atingir o nosso aluno de forma benéfica,
né? E isso só acontece através de você, né? Você é a pessoa que faz isso acontecer. E a gente está dando uma mãozinha lá pela secretaria, né, em algumas coisas, para poder te ajudar, tá bom?